apostila, na página 52. Ó, a apostila de língua portuguesa, agora aqui na sala, ô Elisa, a Pro falou o quê? Sobre você estar sem a máscara ainda, com esse pirulito aí, vamos lá, acabou. Eu só vou falar sobre a tarefa, porque essa tarefa é aquele tipo de tarefa que não tem uma correção. Por quê? Porque não tem certo, né? No sentido literal. Não é que você talvez não tenha feito errado. Mas, normalmente, o que eu vou corrigir nessas tarefas é a grafia, né? Erro de português. Porém, quando se trata de opinião, né? A opinião do aluno sobre algum assunto, então você vai respeitar a opinião, tá? Você vai respeitar aquilo que o aluno colocou, né? Aí eu vou fazer correção da grafia, alguma coisinha ali em relação às normas, tá? Mas não em relação ao que você escreveu em si, porque é opinião, tá? Então, ó, na página 52, né? Eu vou só reforçar aqui para quem disse que não entendeu alguma coisa e não fez. Então, na página 52, no exercício 20, você ia expressar a sua opinião, tá? Sobre aquilo que o índio falou na entrevista e sobre o personagem narrador, tá? Que é a criança que fala que... Só um pouquinho, Bruno. Bruno, você está na aula desde o comecinho e eu havia falado já. Eu estou falando sobre a tarefa de ontem, na página 52. Porque senão, ó, aí interrompe, aí a gente começa tudo de novo. Termina não ficando. Então, vamos prestar atenção, por favor. Então, no exercício 20, era só você expressar o que você pensa. Por quê? A criança, né, que narra aquela história, que a gente não sabe se é um menino, se é uma menina, fala que ser evoluído lá no começo era morar numa cidade, com prédios, naves, tudo mais. Só que uma fala da professora, né, sobre o que é ser evoluído, fez essa criança refletir, depois a fala do índio. Então, aqui você ia falar sobre isso, tá? Expressando essa questão sobre o que é ser evoluído, sobre a criança que narra a história. Ela concordou com o que o índio disse, né? Pronto. Na página, aí no exercício 21, você ia listar. Tá, gente, deixa eu só falar. Quem fez, parabéns. Parabéns. Na 21, você só ia listar, né, atitudes que você observa, né, que poderiam ser melhores no sentido da nossa aula, né? Quais atitudes poderiam melhorar? Eu falei assim, reflitam, pensem sobre você antes de pensar sobre o outro. Porque pensar no outro é fácil, difícil é nos olharmos, né? Olhar para a gente mesmo. Pronto. Até aqui estava fácil. Na 53, você ia colocar o seu nome, já que a gente não pode trocar material com ninguém, você ia colocar o seu nome. Por chamada? Ok. Então, ó, quem fez por chamada de vídeo aí, com o colega, ok, tá bom? Você ia colocar nome, como nem todos podem fazer isso, por isso que eu não dei essa opção para ficar, eu não vou conseguir fazer. Então, você vai colocar seu nome, né? A sua opinião sobre aquele assunto e o seu argumento. Quais argumentos? O argumento é aquilo que você usa para mudar a opinião de alguém, né? Por exemplo, você colocou que talvez alguém converse, alguém não saiba ouvir. Então, você vai usar um argumento para mostrar a sua opinião e para fazer com que aquela pessoa mude de ideia. Talvez olhe para você e fale, nossa, você está certo.
Então, o argumento é aquilo que nós usamos para mudar, né? Tentar mudar a opinião de alguém, tá? Na 22, que é o pontinho que talvez alguém tenha ficado confuso, na 22 eu falei o quê? No exercício 22. Ali fala que existem alguns problemas na sociedade que ainda precisam ser melhorados para que essa sociedade possa ser considerada uma sociedade evoluída. Aí pontuou-se A, B e C, né? Por exemplo, a questão do consumo de plástico, né, que é do lixo que nós geramos todos os dias, né, que gera consequências. A questão de algumas crianças que ainda não frequentam a escola. A questão de alimentos sem agrotóxico, porque hoje a nossa alimentação, né, nós sabemos que essas grandes plantações fazem uso de agrotóxico para matar as pragas e para que tenha... Só que uma sociedade evoluída, talvez no futuro, vá conseguir, né, desenvolver meios, técnicas de plantar o alimento sem precisar usar agrotóxico, veneno, né? Porque, de certa forma, mesmo a gente higienizando muito bem verdura, legume, o que nós consumimos no nosso dia a dia, ainda assim termina ficando alguma coisinha, né? Aí, o que eu pedi para vocês fazerem nesse pontinho? Pensar sobre isso. Por exemplo, falei assim, gente, dá uma pesquisada, vê se você encontra, né? Existe algum lugar que estão tentando, por exemplo, essa questão dos alimentos sem agrotóxicos. Hoje já tem muitas hortas orgânicas, né? Os alimentos são bem mais caros, isso é verdade, né? Aqueles alimentos orgânicos são bem mais caros. Por quê? A produção dele é menor, né? Os cuidados para que esse alimento cresça é maior. Então, já existem algumas atitudes sendo feitas em relação a esses alimentos. Então, eu falei assim, dá uma pesquisada, veja, muitas vezes aqui na cidade, a questão do plástico. Existe algum lugar, existe alguma ação que esteja sendo desenvolvida para diminuir o consumo do plástico? Lembra lá da sacolinha de supermercado? Que existem alguns supermercados que eles não deixam mais aquelas sacolinhas lá à vontade, que a pessoa tem que comprar. Aí eles falam, qual que é a atitude que está sendo feita em relação à sacolinha de plástico? Que você compre uma sacola, aquela sacola retornável, né? Para você evitar o uso do plástico. Olha aí, é uma coisa que está sendo feita na nossa sociedade, nos nossos dias, tentando melhorar essa questão. É uma atitude boa. Então, retornável, aquela que você pinta. Então, ó, é uma atitude boa, essa questão da sacolinha, né? Aquelas sacolinhas de tecido. Então, é uma atitude que está sendo tomada pensando no futuro. É isso que eu falei para vocês fazerem. Pesquisarem, pensarem. Que nessa questão, eu falei assim, não precisa pesquisar sobre a A, B e C. Escolha uma. Por exemplo, do plástico. Tem a questão do supermercado, né? Existem supermercados que não distribuem mais sacolinha. Se a pessoa quiser, a sacolinha já está sendo produzida com outro material, que é um material que ele não vai ficar tanto tempo na natureza, né? Então, assim, era só isso. Oi, fala, Vinícius. Ô, prof, eu fiz as 3 na 22, eu pesquisei e eu coloquei as 3, tá? Pode ser, não tem problema. É só quem encontrou dificuldade, podia colocar só uma. Mas quem conseguiu fazer as 3, ótimo, tá bom? Então, assim, era basicamente isso. Por isso que a Pro não vai fazer correção, porque eu quero ver o que vocês desenvolveram, o que vocês escreveram, qual a opinião de vocês, tá? Quais argumentos vocês usaram, ok? Então, eu falei sobre a tarefa, porém a Pro não vai fazer correção, tá? Porque essa tarefa, nós não tem o que a Pro corrigir nesse sentido, porque
são opiniões. Porém, quando eu recolher o material, né, aquele aluno que está em branco essa página, essas 2 páginas, eu vou anotar porque tarefa vale nota. Então, assim, mas eu não mando a tarefa para a professora, ela não tem como saber se eu fiz ou não. Eu vou saber, né? Quando eu recolher a apostila, quando eu recolher os cadernos novamente. E eu sempre deixo anotado nas páginas as tarefas. Professora. Então, eu vou saber se você fez ou não, e eu vou anotar, porque tarefa vale nota. Oi. Diga, Guilherme. Eu não fiz a tarefa porque eu estava fazendo as páginas anteriores, a página Então, anterior. mas Guilherme, ó, prioriza a tarefa do dia. Faz a tarefa do dia e depois você faz a que já passou. Sabe por quê, Guilherme? Ó, você é um caso à parte. A Pro sabe que você não tinha a apostila até essa data. Você pegou agora recente. Então, se eu pegar a sua apostila para corrigir, eu ver que tem algumas coisas que você não conseguiu fazer ainda, fica tranquilo. Você, eu falei, somente você. Tá bom? Somente o Guilherme que eu vou abrir exceção, porque ele não tinha o material. Agora, eu faltei a aula está postada. Tem que assistir e completar a apostila, tá? Mas Eu fiz 3 coisas na 22. Tá, só um pouquinho, deixa eu terminar de orientar o Guilherme. Então, Guilherme, quando eu passar a tarefa, que nem ontem, ficou a tarefa da página 52 e 53 da apostila, né? Faz a tarefa daquele dia, aí, se der tempo, você faz as outras páginas que você não fez antes. Tá bom, meu bem? Porque se você não conseguir completar a sua apostila, fica tranquilo. Eu sei que você não tinha a apostila, mas eu sei que você assistiu todas as aulas, tá? Então, eu sei que você não faltou a aula, eu sei que se você não fez, é porque você não tinha material. Somente o Guilherme, faltei a aula, assiste a aula no gravado e vai fazer. Ok? Só um pouquinho. Bruno, só um pouquinho, tem que ser um por vez. Deixa eu ver quem chamou primeiro. Bruno, fala. Eu preciso assim, o uso de sacos de tecido, vírgula, reciclar o lixo e respeitar o próximo. Ótimo, muito bom. Fala, Carlos. Prof, eu também Não entendi. Eu também fiquei sem apostila. Hã? Também fiquei sem apostila. Você... Não entendi. Corta o áudio na hora que você fala. Eu entendi a apostila. Eu também peguei a apostila do que vocês estavam. Prof, ele falou que ele também estava sem apostila. Não, mas vixe, pegou bem antes, bem antes. O Guilherme, ele veio pegar a apostila agora recente, né? Faz pouco, uma semana que o Guilherme está com a apostila. Então, ó, então vamos lá. Ó, as aulas acontecem assim. As aulas que nem a de vocês, normalmente eu não consigo postar no mesmo dia, porque eu tenho que esperar acabar a aula, encerrar a aula. Mas aí, no outro dia de manhã, quando eu vou começar a aula da manhã, eu já subo os vídeos. Então, a aula de ontem, eu já postei. Oi. E também eu também tenho um problema no meu celular. Quer dizer, não é um problema. É uma coisa. Eu preciso criar uma conta no Google Class, porque antes eu usava a conta lá do 4º ano B. Para entrar onde, meu bem? No Google? Da onde? Eu não sei, gente. É que o áudio às vezes fica ruim. Lá no Google Class. No Google Class? Não, você tem que entrar no código que a tia Kézia colocou lá no grupo. Para acessar o Class. Criar uma conta nova. Não, gente. A coordenadora colocou lá no grupo o link para entrar no Class, tá? Só entrar por aquele
aquela senha que ela colocou lá, código? Foi, pode. Ó, é porque às vezes o áudio não fica tão nítido. Aí vocês falam, eu tento entender ao máximo, tá? Mas às vezes não fica tão nítido assim para mim entender exatamente o problema que vocês estão relatando. Ó, então tá, vamos lá, vamos começar a aula de hoje, porque até aqui eu falei da aula de ontem, da tarefa de ontem, né? Então, expliquei novamente para quem não conseguiu fazer, como seria essa tarefa, para que quem não fez tenha oportunidade de fazer. Só que agora a gente vai entrar no outro conteúdo. Coloquem a data de hoje na página 54, tempo verbal. Nós estávamos estudando concordância verbal. Que dia é hoje, Pro? Hoje é dia 6/4. Nós estávamos estudando concordância verbal, certo? Agora nós vamos estudar tempo verbal. Concordância verbal é quando o verbo, né, ele vai se flexionar para concordar com o sujeito, tá? Isso foi as atividades que nós fizemos até então sobre essa questão. Agora nós vamos falar de tempo verbal, tá? O tempo, né? Quando a gente fala de tempo, é o momento que está acontecendo alguma coisa, não é verdade? Tempo. Tempo verbal. Os tempos verbais são 3. Presente. E aí? Presente faz os outros 2. Passado e futuro. Passado e futuro. Isso. Então, os tempos verbais. Uma ação que está acontecendo agora é presente. Uma ação que já aconteceu é passado. Uma ação que ainda vai acontecer é futuro. Isso. Então, então é tipo quando o passado é assim. Lá uma pessoa brigou no passado, mas só que ela ainda não quer brincar com aquela pessoa que ela brigou. Isso, passado, já aconteceu. Já foi, já brigou, né? Passado. Então, o presente está acontecendo. No futuro, ele ainda vai comprar aquela bolsa. Calma, vamos lá. Ó, presente está acontecendo, passado já aconteceu, futuro ainda vai acontecer. O passado nós podemos também chamar de pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado, né? Estou pretérito, estou passado. Passado é a mesma coisa, tá? Porque lá na provinha eu usei o termo pretérito, na prova bimestral, só que eu coloquei entre parênteses passado, que é só para vocês associarem, porque muitas vezes eu coloco assim, presente, pretérito, futuro, ué, professora, pretérito. Então, pretérito, passado, tá? O que já aconteceu. Ó, hoje não, mas na próxima aula de português, vocês vão copiar um breve resumo no caderno, tá? Sobre essa questão dos verbos, tá? Das conjugações, sobre a questão do tempo verbal também. Aqui na apostila, na página 54, colocaram data na página 54. Então, página 54, Felipe está no desânimo só. Os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. São 3 os tempos verbais: presente, passado e futuro. Façam a atividade 1 e 2. Somente a 1 e a 2, porque eu acredito que vocês não vão ter dificuldades. Pensando nessa questão do presente, agora, passado já passou, né? Já aconteceu. Futuro ainda vai acontecer. Façam isso. Só a página 54 por enquanto.
Dá uns minutinhos, tá bom? Para vocês realizarem. A professora, é para fazer esse nome, opinião e argumentos? Eu vim É para fazer é para fazer o exercício 1. Não, isso, meu bem, isso é tarefa, Guilherme. Guilherme, isso é tarefa. Guilherme, a Pro acabou de falar de novo sobre a tarefa, o que era para fazer na tarefa, Guilherme. Não, não, Guilherme. Guilherme, é tarefa. É tarefa. Agora eu quero que faça a página 54. Tarefa a gente faz extra aula. Tarefa. Por isso que eu falei. Tá com a apostila incompleta? Não deixe de fazer a tarefa do presente para querer fazer o que está no passado. Depois faz o que já passou. Tá? Porque senão se atrasa, vai ficar cada vez mais confuso. Agora é para fazer a página 54. Tá. 54. Exercício 1 e 2. É isso que eu quero que faça agora. Pronto, prof. Já fez? Eita. Espera um pouquinho. Deixa os colegas... Prof, da 2 eu não entendi. Não conseguiu fazer a 2? Espera um pouquinho. Quem não conseguiu, aguarda um pouquinho, aí eu já explico, tá? Não, eu só não entendi a B. A B, na crônica. Lá na crônica que nós lemos, do Fernando Bonassi, ser índio é muito mais legal. Então, é essa crônica, tá? Só para situar. Na crônica, o que os verbos no passado indicam? Olha, gente. Na crônica, olha lá na crônica. Os verbos que estão no passado. Se o verbo está no passado, o que isso indica? Me digam. Quer dizer, não me digam, escrevam. Né? O que indicam aqueles verbos? Tem que olhar lá. O que está indicando? Uma ação. Está indicando o quê? Uma lembrança. Óbvio que o verbo do passado indica uma coisa que já passou. Mas o que já passou? O que já passou? É isso que eu quero que vocês vão. Vai na crônica, olha o verbo, né? O que já passou? Passado já passou, mas o que? Professora, eu não entendi nenhuma questão da 2. Ah, espera um pouquinho. Deixa os colegas fazerem, aí eu já explico, para não ficar, tá? Espera um pouquinho. Eu posso beber água? Pode. Eu só não entendi. Os índios estão aqui. Faz tempo. Já vamos falar, tá bom? Sobre a atividade. Felipe, direita, Felipe.
Vamos lá, Felipe. Não, sim, direito na cabeça. Vamos lá. Crianças, vamos lá na 1? Ó, vamos lá, vou fazer oralmente, eu não vou colocar no quadro, tá? Ó, estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, no exercício 1, diz o seguinte: leia os seguintes trechos, perdão. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com X o tempo indicado pelos verbos destacados. Então, no item A palavra destacada é ouve, no item B é disse, no item C é ver e no item D estão, no item E é, né? Então, lá no A, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa no país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Quando a gente ouve falar, está no presente, passado, futuro. Passado. Presente. Quando a gente ouve falar, presente. João vai. Aham. Presente. Marca o X lá no presente. Tá certo, primeiro. Só um minutinho. Deixa eu atender aqui. Peraí. Então, vamos lá. Quando a gente ouve, lembrando que o termo a gente, né? Quando estamos falando a gente, se nós formos pensar, seria lá quem? Ela ou ele ouve, né? Então, presente, tá? Para quem colocou ali passado, presente. Fica lá, né, no presente. Eu ouço, e depois? Tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Então, presente, tá? Na B, mas a minha professora disse, né? Uma coisa que eu fiquei pensando. Minha professora disse, passado, né? Passado. Tanto é passado porque ele já ficou pensando, então é algo que já aconteceu. Ao ponto dele refletir sobre o que ela disse. Passado, isso. Nascer. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem, baterem. Vê. Está no presente, passado ou futuro? Presente. Presente. Vê. A gente vê todo dia. Presente. Vê. Presente. Lá no item C, presente. Eu vejo, tu vês. Ele vê ou ela vê. Presente. D. É. Ó, estão acompanhando para depois, né, fazendo um por um. D. Você tá na C, né, professora? Tô na D agora. D. É. Os índios estão aqui há tempo. A C é presente. Passado. Presente. Presente. Eles estão aqui faz tempo. Certo. Presente. Não, eu tô falando da C. Olha, a Pro tá fazendo uma por uma para a gente não ficar perdido. Só que tem que prestar atenção, né?
Então, a C, presente. Vamos lá. A C é presente. E, no caso da D, também é presente. Os índios estão aqui faz tempo, né? Do verbo estar. Os índios estão. Eles estão. Então, eles estão aqui faz tempo. Presente. Né? E, por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. É do verbo ser, né? É. Presente. 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 Ah, Felipe, você está na sala. Presta atenção, direito e corpo, senta direito. Vamos lá. Tá? Porque senão, né, a gente faz uma por uma. Aí se perde porque não está prestando atenção. Que é só de marcar X. Correto? A D é presente. E a E também é presente. Agora é uma tribo, né? Pronto? Vamos fazer a 2? Ok. Pronto, fizemos a 1. Agora vamos fazer a 2? Vamos lá. Ó. Responda as questões a seguir. Item A. Que tempo verbal predomina na crônica? Segundo o que vocês acabaram de assinalar, qual que é o tempo verbal que predomina na crônica? Presente. Presente. Todos esses verbos não foi tirado de trechos da crônica? A maioria dos verbos não estão no presente? Presente. Eu coloquei só presente, tá? Isso, presente. Uhum. Presente. Eu pus então, assim, o tempo presente. Pode ser. Mas se escrever só presente também está certo. Tá? Presente. Os verbos não são presente, passado e futuro. Mas, ó, você assinalou praticamente o único verbo que você colocou na calma. Vamos ver as outras, de repente você não errou. Então, os verbos. Tem alguém que está com áudio fazendo barulho. Ó, então, pelo que nós assinalamos no exercício anterior, nós vimos que os verbos, grande parte deles estão no presente, no agora. B. Na crônica, o que os verbos no passado indicam? Passado. O que os verbos no passado indicam? Ó, quando ele fala indica assim, que as palavras estão no passado. Não. Ó, deixa eu falar uma coisinha antes de vocês responderem. De repente vocês querem mudar a resposta. Presta atenção. A única frase que ficou no passado foi a B, no qual ele diz assim: mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Lembra que eu falei? Que eu queria que vocês me falassem. Eu sei que o passado é algo que está no passado. Mas quando ele diz que foi algo que ele ficou pensando, quando eu penso sobre alguma coisa, isso está onde? Nas minhas... memórias, lembrando. Aqui a Elisa falou memórias. Linhas do passado, não é? Mas então, o que está no passado? Eduardo, seu áudio está ruim. Os verbos estavam no passado. Não, gente, não é isso que eu perguntei. Não é isso que a pergunta quer saber. Ó, na crônica, o que os verbos do passado indicam? Lembranças. Ó, no item B, a professora disse, vocês assinalaram que disse está no passado. Uma evolução. As lembranças indicam uma evolução. Presta atenção, Bruno. Olha o que eu estou dizendo. O passado. Gente, presta atenção, gente. Às vezes a gente não fala a mesma língua. Ó, os verbos, tá? Eu sei que uma palavra
Eduardo, o seu áudio está ruim, está picotando, não estou entendendo. Caso você esteja falando. Eu não sei se você está falando ou se é... Porque está só picotando. Ó, a gente já discutiu que presente é algo que está acontecendo no agora, passado é algo que já aconteceu. Eu sei disso, não era isso a questão. Só que uma coisa pode estar no passado, várias coisas podem ficar no passado, não é verdade? Nesse caso da crônica, quando ele fala assim que ele ficou pensando, né, no que a professora disse, se ele ficou pensando, é algo que ficou na mente dele. Normalmente, o que nós guardamos ali? Lembranças. Então, nesse caso aqui na crônica, o que os verbos do passado indicam lembranças, né? Indicam coisas que já aconteceram, que ele ficou pensando. Se ele ficou pensando, ficou aonde? Na memória. Entenderam? O prof, eu coloquei indica lembranças que já aconteceram. Isso, correto. Lembranças do passado. Uma coisa assim, indicam lembranças. Que já aconteceram, ou lembranças do passado. Aí você complementa, tá? Só coloca aí do passado, que já aconteceram, que vai dar na mesma. Eu tô falando para complementar, meu bem. Pode indicar lembranças, mas lembranças o quê? Aí coloca que já aconteceram, ou que, né, no passado. Então, eu coloquei bem assim, indicam lembranças boas. Não é questão da lembrança ser boa, meu amor. Ó, lembranças do passado. Você tem que pensar no texto que ele falou assim, que ela disse e que ele ficou pensando. Se ele ficou pensando, são lembranças. Lembranças de algo que ela já falou, lembranças do passado. É isso que os verbos ali da crônica, que estão no passado, indicam. Lembranças do passado. Coisas que foram ouvidas e guardadas, tá? Na memória. Certo até aqui? A e a B? Felipe, eu não vou repetir porque você está na sala. Eu repeti mais de uma vez o que é para escrever nessa B. Hã? Mas eu falei várias vezes, só que você está na sala, mas você não está na sala. Porque você está encurvado, por exemplo, está com sono. Eu repeti várias vezes, não foi? Quantas vezes eu repeti essa B? Para tentar esclarecer. Quem está online não conseguiu entender o sentido. Você está na aula e não conseguiu, meu amor. É porque você está aqui só o corpo, presente. Mas está longe. Então, vamos focar na aula. Veio para a escola? Está na sala de aula? Professora, para mim travou. A senhora já fez a correção da letra A e da letra B e da letra C? Não, estou fazendo a correção da B. Acabei de fazer a correção da B. Agora eu vou fazer a correção da C. Pode falar B? Eu não consegui fazer. Ó, Felipe, aproveita que eu vou repetir para ela, porque... O que aconteceu? Você caiu da aula? Não, travou. Travou, ok. Não, quem está online, eu sei que acontece isso. Aproveita, hein, Felipe, que eu não vou repetir de novo, porque você está na sala. Ó, na A, presente, o verbo, né, que predomina na crônica, presente. E na B, está perguntando, na crônica, o que os verbos no passado indicam. Então, lá no caso dele falar que a professora disse e que ele ficou pensando, então você vai escrever na B. Indicam lembranças do passado. Só isso na B. Indicam lembranças do passado. Escreveu, Felipe? Ótimo. Obrigada, professora. Nada. Indicam as lembranças do passado. Ok, crianças. Item C. Que efeito o tempo presente causa na crônica? Bom, presente, a gente já sabe, que são ações, coisas que estão acontecendo neste momento.
né? Presente. É algo que está acontecendo. É um fato atual. Você pode ao banheiro? Não, deixa eu terminar de explicar. Como a crônica, ó, como a crônica, ela está falando, presta atenção, que aí depois sai, aí a coisa vai para a próxima página. Então, vamos corrigir assim, por favor. Ó, como a crônica, ela fala de um fato do cotidiano, tá? Presta atenção para vocês formularem a resposta. A crônica que nós lemos, do Fernando Bonassi, ela fala de um fato do cotidiano, né? Ela compara a vida do indígena com o não indígena em relação à questão do respeito para com as pessoas, para com o mundo à sua volta, certo? Então, quando fala assim, o que efeito o tempo presente causa na crônica, que efeito que ele está indicando? Indica o quê? Que esses fatos narrados são atuais, tá? São coisas que estão acontecendo ainda no dia de hoje. Não é fato que já aconteceu, né? As pessoas brigarem, as pessoas se xingarem, não é uma coisa do passado, aí não acontece mais. Né? Antigamente as pessoas brigavam muito. É assim? Não. Infelizmente, ainda hoje as pessoas continuam se agredindo, né? Não se tem o respeito. Então, para vocês formularem a resposta da C, o tempo presente, ele indica fatos, né? Que o fato relatado é atual, é algo que ainda acontece, tá? Por isso que ele colocou o verbo no presente. A maioria dos verbos estão no presente, para indicar que essas ações ainda são praticadas. Então, pode formular a resposta. Formulou, Felipe, a resposta do que eu acabei de falar? Então, aí na C, indicam, né? Que esses fatos são atuais, que os fatos relatados por ele são atuais, né? Só isso. Aí formule com as palavrinhas de vocês. Pode? O fato ainda está acontecendo. Repete que cortou o seu áudio, bem no finalzinho. Eu coloquei assim, prof. Isso, Indica que o fato ainda está acontecendo. ok. Isso. Ok. São atuais. Indica que os fatos são atuais. Ok. Fala, Bruno. Fala, Bruno. Assim, eu pus assim, o efeito que tudo está passando novamente, sendo que isso já passou. Ai, Bruno, você complica muito a resposta. Não precisa complicar tanto. Indica fatos que ainda estão acontecendo, que ainda acontecem nos dias de hoje. Relata fatos que ainda acontecem. Mas eu posso deixar assim? Ficou confuso. Ficou confuso. Reformula aí sua resposta. Deixa ela mais objetiva. Deixa ela mais objetiva. Fala uma resposta que você já falou que eu esqueci. Não, meu bem, você pode... Ó, o importante é você colocar o quê? Que indica, né, relatos de fatos que ainda acontecem, né, de coisas que ainda acontecem, tá? Pode ser uma resposta curtinha, objetiva, tá? Não precisa ser muito complicado, não. Professora, Oi. eu coloquei assim, ó, indica que acontece até hoje. Até hoje. Indicam fatos. Aí coloca fatos aí. Esse indica Eu coloquei bem assim, que... porque indica fatos que ainda acontecem. Ok. Então, nessa crônica indica que o fato relatado é atual, né? É algo que ainda está acontecendo na sociedade, infelizmente. Ô, prof, Oi. eu coloquei assim, indicam que esses fatos são atuais. Ok. Ok, isso. Simples. Objetivo. Que é isso que é importante, compreender o que Prof, acontece. eu pus assim. Ah, Eu pus assim.
Indicam fatos que ainda acontecem. A mesma coisa que o Lucas pôs. Isso, agora ficou bem claro e objetivo. Ok. Aqui na sala todos fizeram? Felipe? Beleza. Agora, Bruno, vá ao banheiro. Coloquem data na 55. Vamos fazer... Podem. Ó, eu vou ler a 55 com vocês. Todos fizeram a página anterior, que eu acabei de corrigir? Sim. Coloquem data na próxima página. Na página 55. Hoje é dia 5? Hoje é dia 6? Hoje é dia 6, meu bem. Você acabou de colocar a data na página anterior? Eita! Hoje é dia 6. 6/4. 6/4. Ó, no exercício 3, tem o item A e o item B. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Ó, vamos ler lá o exercício 3, ok? Todos estão nesta página. A respeito da frase, quando a gente ouve, né? Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões. Item A. Que palavra pode substituir a expressão agente sem mudar o sentido? Ele. Nossa. Meu Deus. Pensem antes de responder. Nós. Porque, ó, se eu colocar assim, ó, pensem, ó. Pensem antes de responder. Se eu colocar assim, ó. Quando ele falar de um lugar, quando nós, né? Ó, quando nós, lembra lá que o termo agente, nós podemos substituir por nós, né? Porque quando fala agente, te dá um sentido de quê? De mais de uma pessoa, não é isso? Nós usamos a expressão agente de forma informal, né? Na gramática informal, ao invés de nós falarmos nós, né? Nós falamos a gente. Normal, não está errado. Só que quando nós vamos colocar ali, né, a gente, pensando nesse sentido, que a gente está se referindo a mais de uma pessoa. No caso dele, quando ele fala a gente, ele está se referindo a quem? A ele e a sua turma. Entendeu? Porque é nós e não eles. E nem eu, né? Então, não pode ser eu, não pode ser eles. Porque se eu falo eles, eu estou me excluindo. Se eu falo eu, se eu substituo por eu estou excluindo os outros. E se eu falo nós, eu substituo por nós, eu estou me colocando junto. Nós. Entenderam? Quem falou outras palavrinhas? Hã? Eu marquei um X. É o nós. Isso. Só marcar vocês. Entenderam quem falou eu, quem falou eles? Por que não pode ser? O agente por nós. Aí o outro aí está ouvindo. Aí o verbo tem que se flexionar para concordar com nós, né? Lembra que a concordância verbal, o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, né? Com o pronome. Então, no caso ali, eu tenho que flexionar o verbo ouve por ouvimos, nós ouvimos, isso mesmo. Então, sempre quando nós pensarmos nesse termo a gente, sempre pense, a gente está se referindo a mais de uma pessoa. Então, eu só posso substituir pelo pronome nós, para que eu me inclua nesse conjunto e não exclua também. E no item B é só... Onde vocês estão, estava uma barulho... Teve uma barulho... Teve um barulho aqui que eu não consegui escutar.
Estamos fazendo exercício 3. Então, no item A, nós podemos substituir por nós, sem alterar o sentido. Por que sem alterar o sentido? Porque vai continuar dizendo que é ele mais a turma, ou ela mais a turma, né? Reescreva. Como que ficou a frase reescrita? Quando nós ouvimos falar de um lugar evolutivo, Tá cortando o seu áudio, Eduardo? Tem hora que ele fica bom. melhor. Agora tá. Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos em um país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Isso. Eu falei isso também. Eduardo, tem hora que seu áudio fica bem assim, fica bom, bem nítido. Aí tem hora, eu não sei se é alguma coisa que você mexe, se tá de fone. Professora. Oi, diga. Boa tarde, a mãe da Lore. Oi, Ela tá com problema na câmera, não tá conseguindo. Você não tá vendo ela, né? Não, não estou. Eu não estou conseguindo configurar, mas ela está te vendo, tá? Não, eu sei. Eu nem chamei atenção, porque ela sempre deixa aberta. Eu imaginei que ela estava com algum probleminha. Eu não estou conseguindo resolver, tá? Não, fica tranquila, sem problema. Fica tranquila. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada eu. Então, ó, aí basta reescrever a frase substituindo, né, as palavrinhas em negrito por nós, tá? Como os colegas já leram. Assim, ó. Quando nós falamos que de um lugar... Não é falamos, ô Guilherme, não é para modificar o verbo. Não é para modificar. Ouvimos. É ouvimos, não é falamos. Tá? Não é para Da modificar o 3, verbo. a gente vai escrever nós ouvimos. Isso, não é para modificar o verbo, é para flexionar o verbo, tá? Não é para modificar, de ouvir para falar, não, tá? Ó, a gente Professora, sem querer sair da aula, eu já voltei. Ok, meu bem, eu vi que você caiu. Nós ouvimos, tá? Então, quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos, aí pensa, nós logo pensamos num país cheio de prédio, aí termina de escrever. Então, o ouve, né? E o pensamos tem que ser flexionado. O verbo pensar e o verbo ouvir. Nós ouvimos, nós pensamos. Só reescrever a frase flexionando o verbo, para concordar com o pronome Eu nós. já reescrevi a frase. Ok, quem já fez, ok. Só reescrever e substituir. Oi. A outra palavra dele, para É pra nós, Felipe, Mara, nós. Quando nós falamos em agente, nós não estamos falando no sentido de ser mais de uma pessoa. Nós é para você substituir as duas palavras destacadas. E os verbos que vêm depois tem que se flexionar para concordar com essas palavras, né? Não podemos colocar assim, nós logo pensa, né? Nós logo pensa, né? Então, nós logo pensamos. Todos fizeram, gente? O que foi alterado no verbo? Duas coisas mudaram. Duas coisas. O número O tempo e o número singular ou plural. Bruno, eu botei enrolando. O tempo não. O tempo não mudou. é o A tempo, o pessoa... número singular ou plural? Não, o tempo não mudou. O tempo não mudou. O que se alterou foi a pessoa. Porque quando eu falo... E o terceiro, é o segundo e o terceiro.
O que alterou? A pessoa, porque quando nós falamos a gente, mesmo sendo entendido que é mais de uma pessoa, se nós formos pensar ali, ela vai estar na terceira pessoa do singular, né? Quando nós substituirmos ali pelo pronome nós, aí já vai para o plural. Então, o que se altera? A pessoa, né? E singular ou plural, que é o número, tá? Então, ó, por quê? A gente, se nós pensarmos, está lá no singular, né? E quando nós substituímos por nós, aí já está no plural, nós, tá? Que é a primeira pessoa ali do plural, né? Nós, vós. Então, é só marcar X na a pessoa e o número, que é o que se alterou quando nós fizemos essa mudança. No próximo exercício, no exercício 4, bem fácil, vocês vão fazer agora. Podem fazer. Ó, prestando atenção. O número, né? Oi, meu bem? No pontinho, a pessoa e o número. As duas coisas que mudam. Professora, você pode falar de novo o do pontinho? Porque eu estava escrevendo. A pessoa e o número. É para marcar o que muda, o que altera. A pessoa e o número. É o que se altera. A pessoa e o número. Peraí, meu bem. Ó, complete o quadro no tempo verbal indicado. Aí tem ali, presente, singular, né? Tem, ó, primeira, segunda e terceira pessoa no singular, depois vai para o plural. Então, é só mudar a mesma frase de acordo. Eu tenho boas atitudes. Se eu colocar no plural, como que fica? Eles têm boas atitudes? Nós. Ó, eu tenho boas atitudes. Nós temos boas atitudes. Tu tens boas atitudes. Vós tendes. Cuidado. Esse vós tendes. Vós tendes, né? Por quê? Qual que é a segunda pessoa do singular, né? Tu, né? Tu, ó, percebam, ó, eu, tu, ele. É a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas são a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, entenderam? Então... Professora, aí na última vai ficar. Eles têm. Não, eles têm com acento. Esse tem com acento, você vai usar sempre quando a palavra estiver, né, ali no plural. Tem. O tem com acento circunflexo. Não é tens, tem. Sabe o tem com acento circunflexo? Ele sempre é usado quando você está escrevendo e a palavra vai estar no plural. Tá? Tem. Então, ó, por que ficou assim? Para vocês verem. Quem que é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem que é a segunda pessoa do singular? Tu. Quem que é a terceira? Ele ou ela, né? Você pode repetir para mim, fazendo favor? Meu bem, é só pensar na questão dos pronomes. Quem que é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem que é a segunda pessoa do singular? Tu. Quem que é a terceira pessoa? Ele ou ela. Se você vai escrever... Eu pus assim. Só um minuto, Bruno. Deixa eu explicar aqui para o Eduardo. Se você vai escrever no plural, então você vai colocar quem que é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem que é a segunda pessoa do plural ali? Vós. Quem que é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas.
Então, é só pensar, tá? Ó, então, ficou assim, gente, vamos lá, corrigindo, vou falar aqui, confira se está certo. Nós temos boas atitudes, né? Nós temos boas atitudes, certo? Todos acertaram? Certo? Online. Tu tendes. Perdão. Vós. Viajei aqui. Vós tendes. Pensei no tu ali. Vós tendes boas atitudes. Vós tendes boas atitudes. E eles, né? Porque no caso ali, tá? Ele tem, então eles têm boas atitudes. Só que esse tem é com acento circunflexo. Prof, no segundo é vós tendes ou tendes? Eu vou colocar no quadro. Acento circunflexo é aquele centrinho. Peraí. Só um minutinho, tá? Só um minutinho, tá cortando o áudio. Estão me ouvindo? Estamos de boa. Eu vou colocar no quadro, vai ficar mais fácil. Porque, né, a questão dos áudios, muitas vezes corta, não entende. Aí fala, eu também não consigo compreender corretamente. Então, vamos lá. Ó, então, vamos lá, vai ficar mais tranquilo. Ó, só um minutinho. Agora eu vou, ó. Quando nós pensamos ali, primeira, segunda, um pouco mais alto do notebook. terceira, né? Primeira, segunda, terceira pessoa. Do singular. Então, eu sei que a primeira pessoa é eu, a segunda pessoa é tu, e a terceira é ele ou ela, certo? Falando lá nos pronomes do caso reto. Isso é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá? Ó, do singular. Quando nós falamos ali no plural, e aí vai ser quando vocês vão mudar ali, então a primeira pessoa do plural é nós. Então, mudando a frase, eu tenho boas atitudes, nós temos boas atitudes. Nós temos boas atitudes, certo? A segunda frase ali, né, é tu. Então, se essa é a primeira pessoa do plural e essa é a segunda pessoa do plural, então vai ser vós. Vós tendes. Tá? Vós tendes boas atitudes. E a terceira pessoa do plural, se na frase está dizendo que é ele tem boas atitudes, então eles têm, quando vai para o plural, tem com acento circunflexo, eles têm boas atitudes. Ok, crianças? Sim. Estão conseguindo ouvir bem? Então, ó, aqui ficou a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Termine agora de copiar ali para a gente prosseguir. Para quem já fez aqui esse exercício, o exercício 5 fala o seguinte: releia esta frase da crônica.
Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Para as duas que não pode ficar trocando. Yasmin, eu falei que eu ia trocar vocês de lugar. Estou só... Tá? Então, a palavra destacada revela uma ação, certo? Qual palavra está destacada? Disse. Disse. Que ação que essa palavra revela? Uma ação que ainda vai acontecer, uma ação que já aconteceu. E aí? O que indica? Totalmente concluída. Totalmente concluída. Isso, totalmente concluída. Uma ação que já aconteceu, né? Foi totalmente concluída. Só marcar um xizinho ali no totalmente concluída e vamos avançar para a próxima página. Página 56, coloquem a data. Oi? Gente, tem um áudio bem ruim, eu não consegui entender. Qual é para marcar, professora? Pode repetir fazendo, por favor? Ai, gente, vocês não estão acompanhando. Nós estamos fazendo um por um, crianças. O item A Pro perguntou, porque eu quero que vocês pensem junto. Se ficar fazendo muito depois, aí é só copiar. Totalmente concluída. Então, vamos lá, ó. Com todo mundo terminando essa página para ficar juntos na próxima. Não quero ninguém atrasado. Vamos lá. Só se porventura você tiver problema com a internet. Professora. Oi. Posso ir no banheiro? Só um minutinho. Totalmente concluída. Agora, deixa eu explicar a próxima página. Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, para a gente corrigir. Coloca a data na página 56. Hoje é dia 6/4. Vamos fazendo por partes, Yasmin. Hoje é dia 6/4. Antes que mais alguém me pergunte, né? Eu não sei como vai perguntar depois de 3 páginas, mas sempre acontece. Respondam aí a página 56. Na página 56, tem o item B, que é só de assinalar X. Vocês já sabem qual que é o tempo da palavra disse, né? A 6, você precisa passar as frases para o plural, tá? Ó, passe as frases para o tempo que o verbo indica ações, não é plural não, perdão. Exercício 6. Passe as frases para o tempo em que o verbo indica ações que aconteceram no passado e que foram concluídas. Por exemplo, fala assim, ó, os curumins brincam no fogo, no lago. Oh, mas eu tô lendo hoje. É que eu vou... Espera só um pouquinho, deixa... Professora, posso beber água? A A vai ficar os curumins brincaram no lago? Ó, tá, só um momentinho, gente. Deixa pro... Gente, a internet é um problema, eu sei, mas a Pro não tem muito o que fazer. Criança, vocês estão me ouvindo bem? Estão? Sim. Tá, é que tem gente que tá tendo probleminha para entrar, tá? Mas assim, eu sei, a internet é uma dificuldade, né? E a gente tenta, né, contornar isso da melhor forma possível, tá? Ó, por isso que a proposta das aulas, tá? Para quem tem problema com a internet, poder fazer depois. Oi. A gente vai fazer a página 56 também? Isso. Deixa eu explicar. É que eu estava falando, aí eu fui atender aqui. Ó, vamos lá.
Passe as frases para o tempo em que o verbo indica as ações que aconteceram no passado, que foram concluídas. No item A, fala assim, os curumins brincam no lago. Se eu vou colocar brincam no passado, vai parar, Felipe. Você estava tão longe, você era Brincaram? Aí, se eu for colocar esse brincar, o verbo brincar no passado, como que vai ficar? Brincaram. Brincaram. Brincaram, com M, tá? Não é brincarão. Se eu colocar brincarão com ão, é futuro, com M. Isso. Os curumins brincaram. Eu queria caber lá em cima. É para responder também. A B eu achei que eu nem precisava ler para responder. Então, é só observar o verbo e colocar o verbo no passado. Prof, o que é curumins? Índios, né? Depois a gente vai ver a terminação com an e ão, que tem essa diferença, tá? Ão normalmente vai indicar uma ação no futuro, tá? A M normalmente indica uma ação passada. O jantar é a base. Nós já falamos desse verbo aqui, ó. O jantar é a base de vida. É um verbo ser. Não é? O verbo ser. Aí o vai ficar era. Não, nesse caso foi, né? Passado. Foi. O jantar foi, né? Lá no passado. O jantar foi a base de milho, mandioca e batata doce? Gente, a única coisa que precisa modificar é o verbo. E reescrever a frase. É lá do verbo ser, né? Professora, não entendi. Ah, gente, espera um pouquinho agora. Senão a gente vai... É só flexionar o verbo colocando ele no passado. Espera um pouquinho, senão atrapalha quem está fazendo. Já passo junto. E explico novamente. Hã? Isso que eu falei, se você colocar com ão vai ficar no futuro. M. Se a terminação, gente, for ão, fica no futuro, né? Usarão, usaram. AM, passado. Lembrando lá que esse verbo, né? Esse é aí, quando ele está sendo colocado como verbo, né? Só você pensar lá, eu sou, tu és, ele é, ou ela é. Você fala assim, ela é muito bonita. Você não entende que é no sentido de ser muito bonita? Então, é um verbo. Essa deve ser vai ser o índio brasileiro lutou para manter suas transições vivas. Tradições e vício, luta, aí no passado fica lutou. Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. A única coisa é mudar o verbo. Eu terminei. Hã? Terminei. Tá fazendo? Por que você não vai copiar do quadro?
Vamos lá? A Bruno está falando, gente, é só flexionar o verbo. O verbo tem que estar no passado. Só cuidar para quê? Quando está lá com, né? Usaram, usaram, não é usarão. Não pode colocar o ão, senão é tudo. Ô, prof. Oi. Terminei. Tudo. Ok, quem terminou aguarda um pouquinho, já vou corrigir. Fala aí que eu ainda tô na C. Luta para ir. Hã? Pô, eu posso ir no banheiro? Pode. Muitas tribos usam, sim. Se elas usam, elas usaram. É isso que eu tô falando. Cuidado só com a terminação. Tem que ser ão. Usaram, né? Se você colocar usarão, fica duro. Prof, eu sou o segundo a acabar. Não, é o segundo. Eu e o Eduardo somos os segundos a acabarem. Ô, professor, a D vai ser muitas tribos usaram vai ser A usado. rede para dormir. Isso. Você só muda o verbo. Isso. Usaram. Com M. Eu faço a rede. Hã? Muitas Mas a hora que eu tô repetindo aqui, redes para vocês dormir. nem estão tentando fazer. O que é mudar o verbo? Nós já falamos várias vezes as frases. Gente, tem que tentar, tem que ter um esforço. Pintou? Qual que é a frase? Ele pinta. Isso mesmo. Ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Ele pintou. Indicando o quê? Gente, vocês têm que olhar o verbo e transformar e colocar ele no passado. Indicando que algo já aconteceu. Vamos lá. Tem que ter pelo menos um esforço. Se não acertar tudo, ok, mas né, tem que se esforçar um pouquinho. Uma que nós estamos aqui falando. Ó, várias vezes o colega fala, é tal coisa. Né? Aí a gente conversa. Então vamos lá. Quem já terminou um pouquinho? O dança fica dançou? Isso. Professora, Oi. posso beber água? Oi. Pode. Pintou. Ele pinta o corpo, pintou. Então, ele já pintou, já aconteceu. Ó, já venho corrigir, tá bom? Deixa pra eu resolver um negocinho aqui. Bom, já volto. Vou pegar uma água, tá? Ok, também vou beber uma água. Tá, já venho.
Eu deixei bola. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, mas é eles dançam no desenho. Dançou. É dançado. Dançar no passado. Dançou. Eu não sei, calma. Oi. Dançou. Que já aconteceu. Porque existe o passado, né? Que ainda não foi concluído. Existe uma ação que já foi concluída. Entendeu? Então, nós temos que pensar na ação que já foi concluída. Dançou. Quer dizer, não dançou. Dançou. Passou. Pintou. Já aconteceu. Foi concluído. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Crianças, vamos lá? Turminha online, vamos fazer correção? Vai. Então, vamos lá. Fazendo correção dessa página. Aí, a Pro vai explicar a tarefa, tá? E a gente já encerra. Ó. Então, vamos lá. No item B, vou fazer oralmente. O tempo do verbo destacado é classificado como? O verbo diz. Passado. Então, o verbo disse está no passado. Pronto. Agora, vamos lá na 6. Eu não quero ninguém depois falando assim, e a B? A Pro está acabando de responder a B. Então, vamos lá. No item A frase que for. Os brincavam no lago. Isso. O que é pintado ou pintaram? Os guris brincaram no lago. Para indicar que já aconteceu. Ó, brincaram no lago. Ô, prof, só dá para ver brincar. Eu tô falando, gente. Ó, a única coisa que eu coloquei aqui é o verbo. Brincaram. O resto da frase é a mesma. Os corunis brincaram. Se eu substituísse e escrevesse assim, ó, com ão, os corunis brincarão. Ainda indica uma ação futura. Quando eu escrevo assim com ão, quer dizer que já aconteceu, é passado, e foi concluído, tá? Por isso que eu falei, gente, só cuidado com ão, tá? Então, os curumins brincaram no lago. No item B, como que ficou? O jantar. Mandioca e batata. Ó, o jantar é. Então, lá do verbo ser.
né? O jantar foi. Eu sou, o és, ele é. Então, o jantar foi. Ó. Foi, já aconteceu. Milho, O mandioca. jantar foi a base de milho, mandioca e batata doce. Isso mesmo. Aí é só fazer a mesma frase. A única coisa que muda é o verbo. O jantar foi a base de milho. Ó, eu não vou escrever toda a frase aqui no quadro, porque não há necessidade, porque você só precisa reescrevê-la na apostila. Porém, eu não quero pegar a apostila com a frase incompleta. Por que eu não vou escrever toda? Porque nada vai se alterar. Vocês vão continuar copiando a mesma coisa até o final. Então, por favor, tá? Senão eu coloco lá na apostila, incompleto. Item C. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. Como que ficou? O índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. O índio brasileiro lutou. Ó, ele luta no presente. Então, ele lutou. Vou arrumar aqui. O índio brasileiro lutou, tá? O índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. Mesma coisa. Ó, eu não vou terminar de escrever, porque a frase é a mesma. Só altero o verbo. Porém, na apostila, eu quero que escreva toda a frase. Eu não quero pegar nenhuma apostila dessa forma, tá? Por quê? Senão, vocês não conseguem visualizar tudo que eu escrevi no quadro, né? Aí não adianta. Vamos lá. Na D, muitas tribos usam a rede para dormir. Como ficou? Muitas usaram a rede para dormir. Isso. Eu coloquei dormirem. Muitas tribos usaram. É uma ação que já aconteceu. Muitas tribos usaram a rede. Exato. Viram que a terminação, quando está no passado, sempre termina em an? Se fosse no futuro, terminaria em an, né? Usarão, quer dizer, algo que ainda vai acontecer. Tá certo dormirem? Aê, como fica? Ele, tá certo. Ele, o quê? Ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Isso. Ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Isso, ele pintou o corpo para enfeitá-lo. E na última, como que fica na época? Cada um de uma maneira própria. Deu uma maneira própria. Isso, dançou. Isso. Cada povo. Queria saber se era dormir ou para dormirem. Hã? Para dormir ou dormir só? Cada povo indígena dançou. Não, eu tô falando da dele. É dormirem? Tudo bem? Muitas. Vamos lá, ó. Eu falei o quê? Muda só aqui, ó. Muitas tribos usaram a rede para dormir. Só muda aqui. Dormir continua igual. Muitas tribos usaram a rede. Tá? O que foi usada? A rede. Usaram a rede para dormir. Cada povo indígena dançou de uma maneira própria. Pronto. Peguem o CA para anotar a tarefa.
Já peguem a agenda também para escrever a tarefa. Peguem a agenda e peguem o CA, as duas coisas. Agenda e CA, crianças. Pronto, prof, é para abrir qual matéria aí em CA? Português ainda, meu bem. Tarefa de português. Ó, CA de língua portuguesa. Vamos lá. Primeiro escrever na agenda, depois escrever nas páginas do CA, tá bom? Ó, Até aparecer no CA? sim. Tarefa. CA. Português. Que página? Já vou falar. Tarefa. CA. Português. Página 21 até a página 23. Ó, página 21 a 23. Então, a tarefa CA português, página 21 a 23. Escreveram na agenda? Tarefa CA português, página 21 a 23. Você dá aula pra ele, não pode. Não pode ficar, não. Ó, crianças, na página 21, concordância verbal, tá? Agora eu vou, anotou a tarefa, eu vou explicar a tarefa. Na página 21, vocês vão ler um trecho que tem algumas palavras destacadas, um trecho da reportagem que nós lemos anteriormente. Vocês vão observar essas palavras que estão destacadas em negrito e vão verificar, essas palavras, elas estão relacionadas a outras, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, só um exemplo. Desde 1996, a Prefeitura da cidade argentina criou conselhos de crianças, onde elas têm sua opinião ouvida e levada em conta pelos políticos. No item A, tá lá, criou. O que você tem que fazer aqui, ó? Escreva ao lado dos verbos a que palavras estão se referindo nesse trecho. Criou. Quem criou? Criou está se referindo a que palavras? Lá do texto. Criou se refere a que palavras? O conselho de criança, onde elas têm. Ó, mas quem criou? Mas quem criou o conselho? Quem criou? Criou está dizendo quem criou? A Prefeitura da Argentina. A Prefeitura da cidade. Entenderam? Então, ó, quem criou esse conselho? Quem criou? A Prefeitura. Então, criou está se referindo a quem? A Prefeitura da cidade argentina. Entenderam? E assim vocês vão fazer com todas as outras. Vocês vão verificar, essa palavra está se relacionando a qual? Então, criou, quem criou? Né? Quem criou o conselho? A Prefeitura da cidade argentina. Entenderam? Sim. Na 12, vocês vão escrever frases. Ó, presta atenção numa coisa. Vocês vão usar o verbo gostaram e reclamou. Não é para mudar o verbo. Por exemplo, você pode escrever a frase que você quiser. Eles gostaram do filme. Não é para mudar, eu gostei. Não, é gostaram e reclamou.
Sim, entenderam? Não quero ninguém mudando o verbo, flexionando o verbo para concordar com outra pessoa. É da 11. Que conclusão que você chegou? Aí você vai pensar. Se você não conseguir fazer, eu explico. Lembra que nós estamos falando de concordância verbal? Quando você liga, ó, é para refletir, tá? Ó, quando você está relacionando o verbo a essas palavras a qual ele se refere, o que está acontecendo? Lembra? Nós estamos estudando concordância, concordar. Pensem, tá bom? Pensem. Se não conseguir elaborar a resposta, não tem problema. Eu faço junto com vocês. Na página 22, é um texto bem legal do Fernando Bonassi também. Medo é o maior barato. Vocês vão gostar de ler essa crônica. Ela é bem curtinha, bem simples, linguagem fácil. E vão responder a partir da crônica. Ok, crianças, todos anotaram a tarefa? Sim. Sim, prof. Ok, então por hoje é só. Estão liberados. Tchau, prof. Tchau, Prof. tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tá, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Laura. Tchau, professora. Tchau, Luísa. Laura. Tchau, Olga. Tchau, Lore. Tchau, Ana. Tchau, tchau, crianças. Eu não terminei, não terminar. Tchau, Bruno. Sai da aula para não poder fechar a aula. Tchau, professora. Tchau, Lore. Tchau, Bruno. Tchau, Lore. Beijos. Até amanhã, lindona.